Saudações a todos. Abrindo ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, nós temos uma mensagem, um texto que foi trazido por Fenelon, pelo espírito Fenelon, que foi recebido pelos médiuns em Bordeaux em 1861. E este capítulo, nos fala sobre o amor ao próximo e dentro da parte das instruções dos espíritos, em que nós temos a lei de amor, trazida por Lázaro, e em seguida o Fenelon nos fala sobre essa lei de amor. Então vamos lá. O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha deste fogo sagrado. Prestemos atenção, porque ele afirma que todos nós possuímos essa centelha. E por que temos essa certeza? Porque ele nos disse, não somente, Principalmente porque sabemos que somos criaturas divinas. O que seria isso? Somos criaturas criadas por Deus e como herdeiros de Deus nosso Pai, trazemos essa fagulha divina, trazemos, nem que seja lá no fundo do coração, trazemos essa centelha, desse fogo sagrado que virá resplandecer. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. E ele agora vai exemplificar. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Então, basta observarmos, no convívio ou os fatos que nos chegam de pessoas de uma crueldade máxima, mas que tem por alguém, e aqui ele fala não só alguém, pode ser às vezes um animal, pode ser plantas, pode ser um objeto, mas ou pode ser um ser humano, Então, o mais cruel dos homens, ele pode ter por um ser humano um sentimento profundíssimo. Ele não consegue ter pelas outras criaturas, porque traz a crueldade e a frieza e o prazer, de fazer o mal no seu coração. Mas em relação a alguém, ele pode ter um sentimento mais profundo. Isso acontece, Disse por um ser ou um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor que lhes transbordam do coração aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. Então, esse amor excessivo a objetos é uma doença, Uma doença que temos que trabalhar, No sentido de não nos permitir esse tipo de sentimento em relação aos objetos. Mas aos animais, às plantas, nós temos. E é saudável dentro do equilíbrio, Os animais que nunca foram considerados hoje, nesses tempos novos, que já é um preâmbulo, do que está por vir, essas manifestações de sentimentos por animais é positiva e faz parte desse processo evolutivo da humanidade. O que ocorre é que o ser humano, ele é muito dos extremos, Então, muitas vezes ele se fecha para o ser humano e canaliza tudo para os animais, porque com os animais o convívio é fácil.
né? Os animais nos correspondem, os animais não nos decepcionam. Então, há pessoas que indevidamente, equivocadamente, canalizam seus sentimentos transbordantes, fortíssimos para animais, em detrimento do ser humano. Aí já é um caso a se pensar, a se analisar, porque não é saudável. Espécies, continua o texto, de misantropos a se lamentarem da humanidade em geral, resistem à tendência natural da alma que busca em seu redor afeição e simpatia. Então, ao invés de buscar entre os seres humanos, né, entre aqueles que estão no seu caminho, no seu convívio, canaliza o seu potencial de amor, porque todos nós temos necessidade de amar e de direcionar esse amor. De alguma forma, nós vamos suprir essa necessidade de canalizar o nosso afeto, né? Nem sempre da forma adequada, porque nós podemos e devemos amar os animais, mas, sobretudo, os seres humanos. Rebaixam a lei do amor à condição do instinto, mas façam o que quiserem, não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações no ato da criação. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras, e que vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Então, esse sentimento, né, do amor está em nós, latente, como vimos, como sabemos. E esse germe, ele vai se desenvolver, ele vai crescer. E que o ajuda nesse desenvolvimento? A moralidade e a inteligência. Então, nós vemos em todos os textos, em muitos textos, sempre esse alerta, que o homem não pode se descuidar das duas asas, como coloca Emmanuel, duas asas que nos conduzem ao alto, duas asas que nos conduzem a Deus. A da moralidade, né, do amor, e a do conhecimento. Então é preciso que nos desenvolvamos das duas formas para que essas asas se equilibrem. O ideal é quando há um equilíbrio entre a inteligência e o sentimento de moralidade, né, de ética, de amor ao próximo. Quando isso acontece, aí então é aquela plenitude, porque há uma harmonia entre os sentimentos. Então, quando disparamos na inteligência e nos descuidamos na moralidade, é um desastre. Se dispararmos ali nos sentimentos, descuidando da inteligência, também pode tornar-se um desastre. Porque nós precisamos ter o conhecimento para canalizar o nosso afeto com sabedoria e equilíbrio. Então é preciso que se desenvolva o conhecimento para que canalize da forma adequada. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. Não, já vimos. Continuando então. Há algumas pessoas a quem repugna a prova da reencarnação, pela ideia de que outros participarão das simpatias afetivas de que são partes. Então, o nosso egoísmo é tão grande que queremos nos fechar naquele número que constitui os nossos mais próximos, né? Porque achamos que se isso for ali, entendemos que as reencarnações ampliaria de tal forma, né, essa relação de afetos, que seria prejudicial, né? E o que ele fala? Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas, vosso amor se restringe a um círculo estreito de parentes ou de amigos, e todos os demais vos são indiferentes. Pois bem,
Para praticar a lei do amor como Deus a quer, é necessário que chegueis a amar pouco a pouco e indistintamente a todos os vossos irmãos. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Deus o quer e a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que deve um dia matar o egoísmo sob qualquer aspecto em que se apresente, pois além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família? A seita? A nação? Não. É toda a humanidade. Então, refletindo aqui, quando ele fala de que o nosso egoísmo faz com que canalizemos o amor para a família, para uma casta, para uma nacionalidade, tudo isso pertence ao nosso egoísmo, é o nosso egoísmo que nos leva a esse tipo de afeto direcionado tão somente para os próximos mais próximos, né? Para a família, para os amigos, aquela parentela mais íntima, né? Isso é um grande equívoco e muitas vezes, o nosso sentimento pela família é profundo, é muito grande, mas não temos o discernimento, não temos o conhecimento a ponto de entender que amar significa muitas vezes dizer não. Amar significa muitas vezes não compactuar com o erro. E às vezes, por amor, nós camuflamos situações, nós permitimos que situações aconteçam para não atingir aquele filho amado, por exemplo, para não atingir aquele parceiro, aquela parceira amada, né? Então permitimos que muitas coisas fiquem ali escondidas para a proteção, mesmo que estejamos prejudicando a outros. Então, quantas coisas não são escondidas, né? Quantos crimes não são sucessivamente repetidos por alguém que permite que assim seja, porque o seu afeto, o seu objeto de afeição maior, né? Que aquele afeto não pode passar ali por uma situação em que seria corrigido, em que pagaria ali as penas necessárias pelos erros cometidos. Então temos que ver bem o que seja esse amor, né? Ver bem. É uma situação delicada, muito delicada. Por quê? Quanto se vem numa situação de ter que denunciar um afeto que está cometendo desatinos, né? Então, quantas vezes vem aquele sentimento, não posso fazer isso. Ao mesmo tempo, teríamos que analisar. Se podemos compreender isso por um lado, existe um outro lado, que nós temos que compreender que não se pode fazer mal ao outro, e a omissão é um mal. Então, nós nos omitimos permitindo que aquilo continue. Não é? São questões a pensarmos e a trabalharmos em nós mesmos. O que faríamos nessas condições? Protegeríamos independente de qualquer coisa? Porque é um rebento nosso? Porque é um afeto nosso? Ou se não entregássemos, não faríamos nada para proteger, deixando as coisas fluírem como devem ser? São questionamentos que estamos colocando para a nossa reflexão. Porque quando nós pensamos no amar a Deus sobre todas as coisas, é o amor a Deus acima de tudo, não é? E quem ama a Deus, às vezes toma decisões, né? Estou me lembrando agora, eu sempre me lembro do caso da Joana de Cusa, aquela seguidora de Jesus que
que se vê com o seu filho, que não tinha a condição dela, longe da condição de Joana de Cusa, mas estava ali no grupo de cristãos, juntamente dela, né? Ali pertencendo àquele grupo, mas longe de ter ali aquela fortaleza, né? Aquela base firme que a mãe tinha. Então, naquele momento em que esse grupo é levado ao sacrifício, na época da perseguição aos cristãos, ali logo no primeiro século, porque ela conheceu a Jesus, então é no primeiro século do cristianismo, alguns anos depois ela já estava envelhecida, e na época de Jesus ela era mais nova. Alguns anos depois da partida de Jesus, estavam eles lá no circo, né? E seriam ali queimados nos postes numa festividade, né? Romana. Então seriam queimados e ficariam ali como tochas incandescentes, né, para iluminar ali aquela festividade. Então, eu falei romana, mas a gente sabe que a perseguição foi dos judeus, né? As perseguições começaram com os judeus, né? Começaram com os judeus. Os próprios judeus perseguiram, né? Perseguiram ali os cristãos, né? É isso. Os judeus perseguiram os cristãos. E então, mas vamos ao ensinamento que importa. Eles estavam ali, aqueles cristãos, né, para serem sacrificados, e faziam isso com muito amor, porque eram aquelas tarefas que eles traziam no coração, que seriam ali exemplos de fé, de compreensão, e enfrentavam essas situações com dignidade. Mas o filho mais despreparado, bem mais despreparado, começa: mãe, abjura, abjura. Abjurar quer dizer negar a fé. Ele ali, muito temeroso daquela situação dolorosa, pediu para a mãe voltar atrás e dizer que não era cristã. Mas a mãe fica firme, né? E chama o filho ali à compostura, dizendo que jamais trairia sua fé e seu amor a Jesus, né? Então isso é amar a Deus acima de todas as coisas, fazendo aquilo que tem que ser feito e fechando o coração de mãe a um filho amado que implorava, né? O filho implorava, mas ela manteve-se firme e fez o que tinha que ser feito, né? São situações para refletirmos. Joguei aí uma série de coisas para analisarmos, porque há muitas coisas que nós não temos respostas do que faríamos, mas é preciso que analisemos, né? E nos coloquemos ali em algumas situações para refletirmos o que faríamos, né? Se teríamos coragem de fazer algumas coisas. Então, tudo isso é importante para a nossa análise. Jesus disse: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família, aceita a nação? Não, é toda a humanidade. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima para a sua transformação social, verá seus habitantes praticarem essa lei sublime, reflexo da própria divindade. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática deste princípio. E qual é o princípio? Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei, pelo contrário, todo o bem que puderdes. Então, isso é que nos foi ensinado por Jesus. Não acrediteis, continua o texto, na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá mesmo de mau grado ao verdadeiro amor. Este é um ímã
a que ele não poderá resistir e o seu contato vivifique e fecunda os germes desta virtude que estão latentes em vossos corações. A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas essas virtudes, filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João Evangelista. Sabeis que quando a doença e a velhice interrompiam o curso de suas pregações, ele repetia apenas essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Queridos irmãos, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas delas retira a alma imenso benefício. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis muito em breve a terra modificada tornar-se um novo Eliseu, em que as almas dos justos virão gozar o merecido repouso. Que fiquemos em paz. Olá, espero que todos se encontrem bem. Na semana passada nós conversamos a respeito de uma mensagem que está no livro Palavras de Vida Eterna, por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que se chama Libertemos. Então, conversamos bastante a respeito dessa necessidade da gente se libertar das dificuldades do passado, né? De perdoarmos, de aproveitarmos a oportunidade, né? De perdoar e de seguir adiante, tirar esse fardo, esse peso que nos oprime. Muitas vezes passamos anos e anos a fio, presos, amarrados a uma situação que aconteceu no passado, a uma dificuldade. E Deus, na sua infinita bondade, muitas vezes nos oferece a oportunidade de nos desvencilharmos das dificuldades, né? E podermos perdoar. Estamos muitas vezes frente a frente, convivendo com aquela pessoa, né? Que temos essa dificuldade justamente para que possamos nos reconciliar, né? Como é recomendado pelo Evangelho, reconcilia-te com seu inimigo enquanto estiveres a caminho dele. Então, hoje, para dar continuidade a esse mesmo pensamento, eu trouxe do livro Fabiano de Cristo, o Peregrino da Caridade, por Roque Jacinto, uma mensagem que fala do perdão. Esse livro, para quem não conhece, é um livro bem pequenininho, mas riquíssimo em mensagens de passagens ali vivenciadas por Fabiano de Cristo já no convento, e o quanto ele foi instrumento útil de amor, de acolhimento, de abnegação, ali recebendo as pessoas, né, que passavam por ele, muitas com inúmeras dificuldades, e ele sempre ali tendo uma palavra de carinho, um gesto afetuoso, um tom de conciliar as partes, de ensinar, mostrando tantas vezes paciência, humildade, né? Nós sabemos da sua dificuldade ali física e, no entanto, isso não o impediu de praticar o amor, de praticar a caridade. Esse espírito tão querido de todos nós da casa, né? O nosso querido Frei Fabiano, que tanto nos ampara, que tanto nos envolve, que nos acolhe diariamente dentro da casa, não é mesmo? Então vamos ver a mensagem que fala do perdão. Aqui é uma mensagem curta, porém de uma preciosidade, né? Então,
para contextualizar, né, Fabiano estava no período da escravidão, né? Então a mensagem se chama O Feitor de Escravos. É o capítulo de número 9 do livro Fabiano de Cristo, Peregrino da Caridade. Sol tropical, alto e ardente. O feitor de escravos sua abundantemente, abaixa a cabeça e passa a testa sobre o braço, querendo enxugar a fronte febril. Olha o senhor Silva, alerta um dos escravos aos demais que estavam trabalhando. Ele não está bem. Então, se nós buscarmos aqui nas nossas recordações dessa vida ali, quando estávamos estudando, sabemos, né, das dificuldades que os espíritos, os escravos, né, eles eram submetidos ali a trabalhos incessantes, a torturas, a maus tratos, né, desde o instante em que foram capturados e ali aqueles trabalhos forçados, né, tantos espíritos passaram por isso, e havia a figura do feitor, daquele que ficava ali vigiando, controlando, batendo, né, ali obrigando a esses trabalhos forçados, né? Então, essa mensagem ela vai nos mostrar o exercício do perdão, né? O perdão na prática. Então, como conviver, né? Se para nós hoje em dia, muitas vezes, né, para muitos de nós, é difícil estar sobre o mesmo teto de uma pessoa que a gente tem dificuldade, né? Vamos colocar como exemplo ali a questão profissional, mas para muitos às vezes é a questão familiar ou a questão ali da educação, né? A dificuldade ali de conviver com um colega, né? Imaginem eles que não tinham outra opção, porque nós temos uma opção, né? Se de fato estamos num ambiente profissional ali onde sofremos um assédio moral, por exemplo, maus tratos, humilhações, né? Hoje em dia nós contamos com canais, né? Muitas empresas possuem esses canais onde podem ser denunciados esses assédios e ali tenta-se uma conciliação ou então uma situação ali de afastamento permanente, né? Não se tolera mais esse tipo de coisa, né? Mas às vezes, dependendo da situação que é tão delicada, é mais fácil que a pessoa até saia, né? Do que ficar convivendo com isso. Mas, voltando ao texto, os escravos não tinham essa opção. Então, imaginem você estar ali junto daquele que te fere, daquele que te maltrata, daquele que te chicoteia diariamente. Então, é um exercício ali de perdão, né, que nós vamos ver. Então, esse feitor estava aí, né, vigiando esses trabalhadores, esses escravos, né, o trabalho escravo para garantir que ele fosse cumprido e de repente ele passa mal, né, e um dos escravos percebe essa situação. Então, olha o senhor Silva, alerta um dos escravos aos demais que estavam trabalhando. Ele não está bem. Mal terminara de falar, Silva desaba no chão. Também um importante ponto aqui, né? Por mais que sejamos orgulhosos, por mais que tenhamos ali uma posição de destaque, nós estamos sujeitos às mesmas dificuldades orgânicas de qualquer um, né? Então, o indivíduo mais ali poderoso, mais orgulhoso, ele também adoece, ele também passa mal e ele vai ter que necessitar do suporte, do apoio de alguém. E muitas vezes de uma pessoa ali que não se espera, de uma pessoa que acha, né, que o orgulhoso acha ser inferior, vai ser o primeiro ali a prestar o socorro, né? Uma queda ali numa via pública, numa situação ali, vai depender inteiramente da caridade, de alguém ter um olhar sensível, humano, estender a mão e buscar auxiliar. Que foi o que aconteceu. Houve um instante de compreensível hesitação. Lógico, a situação era essa, e o medo que eles tinham,
né? Eles estavam em choque, né? O que a gente vai fazer com ele? Ele é mais poderoso que a gente, né? Tocar nele, ajudá-lo, né? Eles ficaram hesitantes ali. O que vamos fazer, né? Poucos daqueles que ali estavam desconheciam a força de seu chicote disciplinador, trazendo marcas no lombo. Natural, pois, que evitassem qualquer precipitação. Então, além dessa situação, né, de estar ali surpreso, sem saber como fazer, sem saber como proceder, porque era uma coisa mecânica, né, automática que eles exerciam diariamente naquelas tarefas difíceis. Então, aconteceu algo inusitado, que justamente o Silva veio a passar mal, né? Além disso, tem aquela questão ali que nos fere, né? Como você estender a mão para alguém que judia tanto de você? Como oferecer a outra face ensinada por Jesus, que foi o que nós estudamos na semana passada, né? Ali a oportunidade de você, né, orar, pedir, não fazer nenhum tipo de represália, né? Porque eles poderiam simplesmente tê-lo deixado ali, abandonado à sorte. E não foi isso que aconteceu. Então, eles, de alguma forma, eles abraçaram, todos esse grupo, a oportunidade de ajudar, né? Eles foram caridosos com ele, mesmo diante dos maus tratos. O primeiro que se atreveu a aproximar-se gritou: "Ele está morrendo." Em segundos, sem mais pensar, tomaram-no sobre os ombros e desceram o morro, em quase desabalada correria, na direção do convento de Santo Antônio, onde sabiam poder contar com Fabiano de Cristo. Então, decidiram, vamos ajudar, né? Então, deixaram ali de pensar na dificuldade e foram na solução, e deixaram de pensar nos maus tratos e praticaram o exercício da caridade, né? Eles foram humanos, eles foram sensíveis, eles foram ajudar ele, independente do que ele tivesse praticado anteriormente. E uma espécie ali de instinto, de impulso amoroso, de impulso caridoso, porque eles foram buscar amparo em quem poderia ajudar, que seria o Frei Fabiano. Frei Fabiano tinha a mais absoluta confiança deles, porque em tantas outras situações o Frei os acolheu. Então, eles sabiam que o Frei Fabiano saberia o que fazer, que o Frei Fabiano faria por o Silva, o mesmo que ele faria com qualquer pessoa que passasse ali no convento, né? Acolheria com amor. E vejam essas sementes, né, dos gestos do Frei Fabiano, eram o amor com um efeito multiplicador, né? Então, já estava ali dentro deles tudo que o Frei Fabiano praticava ali com eles, né? Aqueles exemplos de amor, de caridade, de perdão. Por isso que, de uma forma instintiva, eles puseram o Silva ali, carregar nos braços e foram levar para o Frei Fabiano ali ajudar. Senhor Fabiano, corre um deles na frente a rogar por socorro. Ajuda aqui, senhor Fabiano. Olha que lindo, né? Que importante. Como um gesto vale mais do que 1000 palavras, né? Por tantas vezes o Frei ajudou, então era ele que poderia ajudar o Silva. Até então, né? Era esse o pensamento do grupo de escravos. Vamos ver o que acontece. Fabiano, arrastando a perna enferma, chega com a moringa de água na mão e uma caneca, pronto a prestar o socorro mais eficiente que conhecia. E era esse o recurso que ele utilizava, né? Era a água e a oração. Então, aquele gesto, aquela água, ela era ali inundada de tanto amor, de tanto carinho, que ela promovia ali o refazimento, a ajuda, que tantas pessoas foram ali bater na porta. Ele depois que saiu da portaria do convento, né, que ele ficava lá na frente, né, recebendo as pessoas. Depois ele passa para a enfermaria e na enfermaria ele continua usando esse mesmo recurso.
O Silva passa mal, informa um dos escravos mais velhos, num tom de comovente piedade. Faz por ele o que faz por nós, pai Fabiano. Olha, ele tinha um coração bom, né? Esse escravo ali, porque ele, com certeza, sendo um dos mais velhos, foi o que mais viu, mais presenciou e talvez até sofreu também maus tratos, né? E fico pensando o magnetismo também, que isso tudo, né? Ali os espíritos amorosos envolvendo, intuindo para que eles levassem o Silva para ser auxiliado pelo Frei Fabiano, né? Quanta ajuda a gente recebe quando a gente está disposto, né, a ajudar. É uma espécie de encorajamento, né? Fabiano enche o caneco com água da sua moringa. Dirige-se a um dos escravos que sabia o mais sofrido e revoltado e diz: dá-lhe de beber e pede a Jesus de todo o teu coração que lhe mantenha a vida. Olha a lição, né? E o pedido amoroso do Frei Fabiano a esse escravo que com certeza tinha ali, trazia na sua alma pensamentos ali de revolta, de dor, como todos nós, porque nós somos assim. Se alguém nos fere, muitas vezes está ali escondido ali na nossa alma, né? Bastou a gente relembrar, bastou ter o contato com a pessoa que volta tudo à tona, né? E o que fazer neste momento? Neste momento é seguir a recomendação de Jesus, é nos esforçarmos para não perdermos a oportunidade de nos reconciliar, né? De perdoar, que foi a recomendação que Jesus deu a Pedro. Mas ele já me bateu tanto, né? Então vem à tona a dor, a dificuldade, justo eu. Por que eu que vou ter que dar essa água, né? Um pensamento mais simples seria esse, logo eu, né? Mas não é uma outra situação, né? Ele já me bateu tanto, eu que vou pedir pela vida dele, né? Porque por um instante, né? Como nós vimos na semana passada, a gente se compraz quando vê um inimigo cair, né? Não podemos negar que esse pensamento ainda passe em nós, né? E é isso que a gente precisa combater. A gente tem que se rejubilar, se alegrar com a alegria do outro e se solidarizar com a queda, né? É o momento da gente mostrar que de fato nós perdoamos. Veja o que Frei Fabiano fala para ele. Bem por isso, filho, mostra a Deus agora que perdoas a quem te persegue e te faz sofrer. Revela com teu gesto que não trazes rancor dentro de tua alma. Então é a libertação aí. Era o momento de libertar, de soltar as amarras, né? Solta, desata esse nó. Restituir o bem, né? Dar o bem no lugar do mal. O mal que foi praticado. Então era o momento dele praticar o bem, pedir amorosamente, com muito amor, com muita fé, pela recuperação ali do seu malfeitor, do seu algoz. O escravo rendeu-se a Fabiano, porque com certeza o pedido do Frei, a vibração dele era tão amorosa ali que foi algo que o encorajou, que o incentivou, né? A ascensão moral do Frei Fabiano, né? Que fez ver que para o escravo, que era a melhor alternativa. Levantou ligeiramente o corpo do feitor e fê-lo beber daquela água que sabia abençoada por Fabiano e que o próprio Fabiano lhe servia na porta do convento quando por lá passava. Aquela água era do poço que Fabiano abrira com as suas próprias mãos para dessedentar os escravos que passavam pela porta do convento e que lhes restabelecia as forças, a saúde e a esperança, né? E Fabiano ali
os convidava à aceitação, né? E não à revolta, porque muitos eram os escravos fujões que passavam por ali. Silva sentou aturdido. Olhava olho no olho aquele que lhe prestava assistência em hora tão crítica, qual se estivesse sendo partejado, né, que estivesse nascendo novamente para uma nova vida dentro de sua amargorosa existência marcada pela brutalidade física. Então, para o assistido, que era o feitor, foi também um momento ali de aceitar a ajuda, né? Então, num primeiro momento, ele acorda, desperta ali, depois do escravo fazer ali a oração, pedir ao pai a sua recuperação para que ele voltasse à vida, e deu a água para ele. Foi aquilo que fez com que ele voltasse. E quando ele volta, quando ele retoma ali a consciência, ele olha no olho justamente deste escravo ali que ele tinha judiado tanto. Então foi um parto, né? Foi uma oportunidade dele também libertar as amarras do passado, né? Foi uma oportunidade. Vamos ver o que acontece. O escravo sorriu-lhe atencioso, dizendo: graças a Deus. Silva, apoiando a sua mão naquele ombro suarento, iniciava a caminhada de volta, assim como quem se amparara num benfeitor muito querido. E Fabiano retornava, mais ao longe, para a portaria do convento, arrastando a perna enferma. Então, daqui a gente infere o seguinte: primeiro, uma nova chance para os dois, né? Então, Fabiano, com toda certeza, ele tinha as condições morais e espirituais de auxiliar ele mesmo ao Silva, né? Foi para isso que os escravos levaram. A intenção dos escravos era que o Frei Fabiano acudisse, né? Que ele pudesse promover ali a ajuda, o refazimento do feitor. No entanto, o Frei Fabiano pega essa oportunidade para que os dois, um ajude ao outro, né? Ele ajudou os dois a se ajudarem, perdoando um ao outro. Então, ali primeiro falando com o escravo, pedindo para que justamente aquele mais judiado fosse ali o intérprete de Deus, né? Que fosse aquele que servisse de instrumento de retomada dele, né? E também para que o Silva, ali, vendo que foi ajudado por um escravo, mudasse sua vida, né? Nós sabemos aqui como ele fala, né? Que aí eles voltam ali pro dia a dia deles, voltam para a vida deles. Não era um momento do Silva, de repente, alforriar esse escravo em sinal de gratidão, mesmo porque ele não teria esse poder, né? Ele era um funcionário, né? Então, era uma oportunidade dos dois conviverem novamente, mas de uma outra forma, né? De estarem ali na lida no dia a dia de uma outra forma, né? Os escravos todos o vendo com outro olhar, né? Exercendo o perdão na prática. E o Silva também, né? Foi a oportunidade dele, né? Aqui não dá continuidade na história, mas pelo gesto ali, que foi tão ali marcante, esse olho no olho, né? Ele se sentiu ali envolvido por essas bênçãos de amor. Com certeza, dentro das possibilidades, ele deve ter mudado o rumo ali da vida dele, né? Apesar dele ter que vigiar ali os escravos, que, né, esperemos que ele não tenha usado mais desses recursos brutais, que até então, né, que ele aqui está dizendo que a existência dele até esse momento havia sido marcada pela brutalidade física, né? Então, o orgulho, né, o Frei Fabiano fez com que os dois trabalhassem, né? Porque o orgulho
ou de um ou de outro poderia ter feito perder a oportunidade, né? Ou de ambos, né? O escravo poderia ter se recusado ali a ajudar, assim como o feitor, quando despertou, poderia ter ali se sentido ali ofendido, invadido por justamente um escravo ter auxiliado, né? Então, a segunda chance, essa mensagem, ela mostra essa libertação, né? A segunda chance, a oportunidade que nós temos, que Deus nos dá diariamente de nos perdoarmos. Fica aqui essas reflexões, muita paz a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.